Olá pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube, Finanças Descomplicadas. Esse vídeo de hoje, ele decorreu de uma consulta, né, de um dos meus irmãos, né, que eu agradeço pela colaboração, apoio e incentivo, né. Inclusive nos últimos anos a gente tem trocado muitas ideias, né, nessa área de finanças, investimentos, enfim, de educação financeira. Assim como ele, você pode entrar em contato, né, com Finanças Descomplicadas a partir do nosso e-mail que está aí na tela, finançasdescomplicadas@gmail.com, mandar a sua colaboração, sugestão, crítica, né? Fiquem à vontade, né? E à medida do possível, né, nós poderemos desenvolver futuros vídeos, né, com base nessas sugestões. Bem, vamos à indagação dele. Né? A indagação dele é exatamente nesse sentido. A valorização de um ativo pode ser considerada como renda passiva, né? Quem teve a oportunidade de ver o nosso último vídeo, né, que eu trago novamente aqui as telas, né, vocês podem observar que em nenhum momento, né, eu toquei na valorização desses ativos como uma forma de renda passiva, né? Quando eu falei em imóvel, eu associei aluguéis, título de tesouro a juros, né, obra intelectual, direitos autorais, fundo imobiliário rendimentos, CDB juros, né, ações dividendos, juros sobre capital próprio. Né. Então, essa ausência da referência à valorização do ativo como renda passiva foi proposital. Né. Eu acho que o nosso intuito aqui no Finanças Descomplicada, né, o nosso intuito de educação financeira, né, é exatamente buscar e disseminar a noção de ativos, né? Ativos que geram rendas passivas e rendas passivas, né, que no futuro, né, podem ser um belo complemento, né, da renda, ou até mesmo se transformar na única renda, né, quando o indivíduo atinge a fase da independência financeira, que essas rendas passivas, elas, como nós já abordamos, suplantem as nossas despesas fixas e mensais. Então, sob essa ótica da educação financeira, né, a resposta é não. Por quê? Coloquei aqui nesse slide as características, né, das rendas passivas. Né, e aí a gente pode evidenciar se a valorização se enquadraria. Né. Rendas passivas nada mais são do que aquelas originadas do não trabalho dos nossos ativos. Né, elas têm uma natureza de continuidade, né, elas são oferidas sem que se precise vender o ativo. Então, na valorização do ativo, para que você possa, né, auferir, né, a renda da valorização, que não seria uma renda, seria a valorização em si do ativo, você vai ter que se desfazer do ativo, vai ter que vender o imóvel, vai ter que vender uma ação. Né? Então, essa não é a ideia da renda passiva. Né? A renda passiva você vai no sentido exatamente que você possa auferi-la sem que você tenha que se desfazer do ativo. Né. Deve-se buscar o crescimento das mesmas ao longo do tempo. Numa fase inicial, na fase de acumulação, né, as rendas passivas elas devem ser realocadas para a compra de novos ativos, né, até que chegue um momento, né, pelo volume ao longo do tempo, elas possam se transformar numa bela renda. Devem ser canalizados no futuro para cobrir nossas despesas mensais ou pelo menos ser um complemento. Então, partindo dessas características, né, e repetindo na nossa ótica de educação financeira, né, entendemos que não é interessante, né, que se considere a valorização do ativo como renda passiva. Nada impede que no curso, né, de uma construção de patrimônios, na formação de ativos, né, o indivíduo, ele, ao notar que um determinado ativo teve uma expressiva valorização, ele pode muito bem vender aquele ativo, né, comprar outros ativos, e assim ele pode até estar maximizando as rendas passivas. Né. Mas a ideia aqui, numa concepção de educação financeira, é não considerar, né, a renda passiva, não considerar a valorização do ativo, né, como renda passiva. Né. A ideia é que cada vez mais se possa adquirir ativos, né, em decorrência do nosso trabalho normal ou do reinvestimento das próprias rendas passivas, né, para que a gente possa, ao longo do tempo, né, ter uma bela renda, né, e
com essa característica que a gente não precisa se desfazer dos ativos, né? Chegar um momento que você vai poder consumir, gastar todas as suas rendas passivas, deixando intocáveis os seus ativos. É isso aí, pessoal. Até a próxima.